Seja bem-vindo a este canal da Maria Aparecida. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, dê um like, tá bom? E compartilha, porque esse vídeo que eu estou fazendo hoje é para você que de repente está passando por algum tipo de perda. De repente você perdeu um familiar, de repente você perdeu algo e Deus, desde cedo, Deus está me chamando para fazer este vídeo. Deus está me dizendo que alguém precisa ouvir o que eu tenho a dizer neste vídeo, tá bom? Por quê? Por que que eu quero passar estas mensagens sobre perda? Porque eu também perdi muito na vida. Perdi pessoas que eu amo. E como eu consegui superar estas perdas na minha vida com o entendimento e a sabedoria que Deus colocou em mim, que Deus me deu. Deus, Ele quer que eu também venha passar para você aquilo que eu aprendi, eu ganhei, eu recebi. Agora eu preciso dar para pessoas que de repente hoje está sofrendo por causa de uma perda. Ou até mesmo existe pessoas que hoje elas estão dizendo para elas mesmas: meu Deus, eu amo tanto essa pessoa, mas e se ela for embora dessa terra antes que eu? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou viver? Eu vou saber viver sem essa pessoa? De repente você está perguntando isso para você mesma? Ou você está perguntando para Deus? E não obteve resposta. Então eu quero dizer para você o seguinte: como foi que eu consegui superar perdas? E não foram perdas pequenas, foram perdas muito grandes. Eu consegui superar, sabe como? Por causa daquela palavra onde diz assim, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que eu fiz? Eu procurei este caminho, que é Jesus. E aonde você encontra este caminho? Você encontra em um só lugar, na casa de Deus. Por quê? Sabe por quê? Vou te falar. Às vezes você pode pensar assim: não, eu encontro Deus aqui na minha casa. Eu encontro Deus em qualquer lugar Deus está. Tudo bem. Mas quando você vai em uma igreja que já está destinada a ensinar e ajudar, lá está uma pessoa que já foi preparada para te passar uma palavra de fé, de ânimo, de força, de coragem. E aquela pessoa vai tirar as palavras da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, porque o que está escrito na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: não, a Bíblia Sagrada foi escrita por pessoas. Foi gente como eu que escreveu a Bíblia Sagrada. Tudo bem, foi sim, você tem razão, foi pessoas como a gente. Mas existe uma diferença. Foram pessoas usadas por Deus, usadas pelo Santo Espírito do Deus Altíssimo. O Espírito Santo, ele tomou de sobremaneira grande cada uma daquelas pessoas e fez uso. E fez com que elas escrevessem a Bíblia Sagrada assim como Deus desejou, assim como Deus, ele quer. Aquelas pessoas obedeceram a Deus e escreveram a palavra de Deus. Assim como existem os espíritos malignos, que também ordena as pessoas a enganar, a mentir, a fazer coisas erradas, a matar, a roubar, a destruir.
Então, é lá na igreja, aonde você vai ouvir a palavra e vai entrar dentro de você o entendimento, o conhecimento da palavra, e você vai se fortalecer. Quando a palavra de Deus, ela entra dentro da gente, como que a palavra de Deus, ela entra dentro da gente? A palavra de Deus, ela entra pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, ela entra e ela fica dentro de você quando você guarda o que ouviu. Aí, o que é que vai acontecer? Nas horas mais difíceis da sua vida, como foi para mim na hora que eu perdi pessoas amadas e queridas, eu me lembrei, me recordei da palavra que eu ouvi lá na igreja, no altar do Senhor, aonde nos ensinou e nos ensina que nós, seres humanos, não ficamos aqui para sempre. Nós fomos feitos para viver aqui para sempre. Deus não fez o ser humano para viver aqui um tempo, depois morrer e ir embora. Não. Deus fez o ser humano para viver aqui na terra eternamente, mas por causa do pecado de Adão e Eva, isto não foi mais possível. Por quê? A palavra de Deus não volta para trás. Então, aquilo que ele falou há muito tempo atrás, aquilo permanece, porque ali foi falado a palavra dele, que não voltou e não volta mais para trás. Aquilo que foi falado e está pronto. Então, nós temos que usar as armas que Deus nos deu para lutar aqui nesta vida, que é a palavra de Deus, é a nossa fé, tá bom? E então, quando você recebe a palavra, você recebe força, você recebe poder, você recebe o Espírito Santo. Porque Jesus, quando estava aqui na terra com os apóstolos perguntaram: Senhor, o Senhor vai embora, mas nós vamos ficar aqui órfãos, sozinhos? Jesus Cristo falou: não, vocês não vão ficar sozinhos. Virá para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Então, o Espírito Santo, quando você pede e crê, ele te consola de sobremaneira muito grande. Você se torna uma pessoa muito forte, de forma que você pensa assim: meu Deus, como que pode? Eu achei que naquela hora tão difícil na minha vida, eu cairia, sabe, aconteceria o pior, eu não imaginei como eu ficaria. Aí você vai ver que quem te deu aquela força, aquela coragem, aquele entendimento, foi Deus. Porque vamos supor igual eu perdi a minha mãe. Quando eu perdi a minha mãe, eu não reclamei, eu não fiquei chorando pelos cantos. Eu aprendi que a gente deve agradecer a Deus pelo tempo que aquela pessoa viveu com a gente. Minha mãe viveu comigo, ela me amou, ela me beijou, ela me abraçou, ela fez muitas coisas boas, maravilhosas para mim, e eu também para ela. Eu nunca quis fazer alguma coisa para minha mãe que eu me arrependesse depois, ou que eu viesse a ficar com remorso pelo que eu falei, ou pelo que eu fiz com ela. Eu não quis ter remorso. Então eu tratei bem, sempre eu fiz para minha mãe o melhor que eu pude, para mim não ter remorso quando eu perdesse a minha mãe. Então hoje eu vivo em paz, eu vivo bem, entendeu? E eu quero que isso te ajude. Se você não fez isso, comece a fazer com as pessoas que estão com você do seu lado. Não faça nada que um dia você venha se arrepender. Ou se você já fez um mal para a pessoa que você ama, peça perdão para ela, tá bom? E ela vai te perdoar e Deus também vai te perdoar. Você vai conseguir viver bem, viver em paz, tá bom? O Espírito Santo, ele te consola, ele te ajuda, ele te sustenta. E a partir de agora, se você crê, tá bom? Então é isto. O Espírito Santo é o Consolador, tá? A força e o consolo que hoje eu tenho é o Espírito Santo. Assim ele também pode fazer o mesmo com você e em você. Seja grato a Deus, agradeça a Deus pelo tempo que você viveu com essa pessoa, que você esteve ao lado dela. Porque assim como aquela pessoa foi embora,
Eu também vou embora. Você também vai embora um dia. Ninguém que fica para sempre aqui. Então, nós temos que nos conformar também com aquilo que Deus já determinou, já fez, tá bom? Então, se alegra com o tempo que você viveu ao lado dessa pessoa. E nunca se entristeça, fique chorando, porque senão você está sendo ingrato a Deus. Você não está sendo grato, porque quando a gente é grato, a gente agradece com alegria. Obrigada, Senhor, porque esse meu filho, essa minha filha, essa pessoa teve tanto tempo do meu lado, eu estive do lado, eu abracei, eu beijei, eu falei que eu amo e tudo mais. Obrigada, Senhor, porque isso poderia nunca ter acontecido, mas aconteceu muitas coisas boas entre eu e essa pessoa. Então, obrigada, começa a agradecer, porque quando você começa a agradecer, não é uma mágica, mas é um poder de Deus que entra dentro de você e você consegue viver bem, alegre e feliz, mesmo que a pessoa que você ama ou algo que você perdeu não está com você mais, tá bom? Então, muito obrigado, Deus te abençoe e tomara que essa palavra sirva para te ajudar. E não se esqueça de compartilhar, de dar um joinha e se inscrever neste canal, porque é para o melhor daquele que ouve e que vê este canal, tá bom? Obrigada.